pastora Heloísa, né? Surpresa! Queridos, hoje o apóstolo e a pastora Heloísa, né, com o pastor Jackson, me deu essa missão de vir ministrar o Tadel para vocês. E o tema da mensagem é: decisões definem o seu destino. Todos nós, diariamente, tomamos decisões, para não falar isso 24 horas, né? Todos os dias temos que tomar alguma decisão na nossa vida. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, se vamos vir ou não na igreja. Aposto aí que domingo bate essa dúvida, né? Hoje eu vou no culto ou não? Nós não bate isso não, viu, gente? A gente não tem escolha não, tem que estar aqui. E essas decisões podem apontar o nosso destino, tanto para o bem como para o mal. As escolhas que fazemos diariamente, ela aponta o nosso destino. Ela vai falar se vamos ser bem-sucedidos ou não. Ela vai falar se vamos evoluir, né? Vamos alcançar o algo esperado ou não. Vai falar se a gente vai se perder ou se a gente vai encontrar em Cristo. Então, essas decisões, ela vai apontar onde que a gente vai chegar. Na vida pessoal e também, consequentemente, na vida ministerial, ela não seria diferente. As nossas decisões, tanto na vida pessoal como na ministerial, vai apontar onde que a gente vai chegar. As nossas escolhas, elas irão falar onde queremos chegar ministerialmente, falando isso de agora. E hoje vivemos em um tempo que, infelizmente, as pessoas elas não querem a responsabilidade de um ministério. Vivemos em um tempo que as pessoas só querem suprir o seu ego em dizer que tem algum título na igreja. Vivemos um tempo que as pessoas elas só querem cargo de liderança. A responsabilidade de sustentar um ministério, infelizmente, hoje em dia as pessoas não querem. Não querem pagar um preço pelo ministério. Não querem pagar o preço por uma vida. Não querem isso. Mas querem ter ali o título de falar: eu sou um líder, eu sou um pastor, eu sou um apóstolo, eu sou da intercessão, eu sou um intercessor. Hoje em dia as pessoas querem isso, mas não querem a responsabilidade que esse título trazem consigo. Vivemos um tempo onde as pessoas elas se escondem atrás da responsabilidade e querem viver somente o prazer de serem chamados como líderes. Ou pensam que podem viver a liderança de qualquer jeito, pois foram escolhidos por Deus e nunca irá acontecer nada. Pessoas que estão ali achados que é blindado por estar na igreja, que é blindado por ter sido ali levantado por Deus. Não, eu sou um líder de célula porque o Senhor me escolheu. Eu sou um líder de célula porque Deus me mostrou para o meu pastor. E as pessoas, elas acham que estão blindadas por isso, que nada de mal vai acontecer. O que eu digo nada de mal, né? Eu nunca vou cair, eu nunca vou perder o meu título, né, de líder. E com isso, devemos ter um cuidado grandioso. Devemos ter muito cuidado com isso. A palavra fala que devemos ser vigiantes. Vigiar, quando fala, não é vigiar se o outro vai estar fazendo algo de errado. Não é vigiar se o irmão está vindo no culto ou não. É vigiar nós mesmos. É vigiar se estamos indo conforme a vontade de Deus. É vigiar se estamos ali orando sem cessar, para que esse mal não venha nos atingir. E se formos pararmos para ler a Bíblia, vamos perceber que as coisas de Deus não funcionam assim. Não é porque você foi chamado que você não está sujeito a se perder. Vamos analisar o texto de 1 Samuel, do capítulo 15, do versículo 10 ao 23. O pastor Jackson falou também, né? Vamos continuar nisso aí. Então a palavra do Senhor veio a Samuel. Lamento ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra.
Depois, voltando, passou e desceu a Gilgal. Quando Saul o encontrou, Saul disse: "O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor." Samuel, porém, perguntou: "Então, que balido de ovelhas é este que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é este que estou ouvindo?" Saul respondeu: "Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor da ovelha, dos bois, para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas separamos para destruição o restante." E Samuel disse a Saul: "Fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite." Saul respondeu: "Dize-me." Samuel disse: "Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou em uma missão, ordenando: vá e separe as destruições daquele povo pecador, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque ele se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor?" Saul disse: "Eu, porém, obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para a destruição. Os soldados tomaram ovelhas e boi dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal." Samuel, porém, respondeu: "Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei." Aqui é muito claro que o Senhor arrependeu de ter colocado Saul como rei. Ali, para vocês entenderem, o Senhor tinha dado uma ordem a Saul e ele não cumpriu conforme o Senhor tinha falado. O Senhor tinha falado para ele destruir tudo. E ele foi lá e pegou os bois, as ovelhas, né? E Saul, ele não era obediente à palavra do Senhor. E fazia aquilo que ele achava certo, que era melhor, que era o correto. E quantas vezes a gente não tem essa mesma visão? Eu acho que isso é certo. Eu penso que desse jeito vai dar certo. Mas a gente não para um minuto para consultar a Deus para ver se aquilo ali é a vontade dele. E quando analisamos a história de Saul, entendemos que ele foi escolhido pelo povo. Não é isso que a gente entende quando a gente vê a história de Saul ou quando alguém conta para a gente? Mas se a gente abrir lá em 1 Samuel 9, do 15 ao 17, vai falar assim: "No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você ungirá como líder sobre o povo de Israel. Ele os libertará do poder dos filisteus. Eu tenho contemplado o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim." Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: "Este é o homem quem falei. Ele governará o meu povo." Então, Saul, ele foi sim, de fato, escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus e porque Deus atendeu a clama, né, a súplica daquele povo. E é onde que a gente percebe que muitas vezes atendemos às vontades das pessoas e não de Deus. Muitas vezes percebemos que, em vez de consultarmos a Deus, acabamos consultando as pessoas. Pessoas que às vezes não têm aquela visão espiritual que pode ali te dar conselho em alguma área da sua vida. Mas você mesmo assim decide ir lá e se abrir para essa pessoa. E é onde que acaba o conselho vendo dando da pior forma, né? É onde que acaba podendo dar errado. Nossas decisões, elas devem ser baseadas em Deus, na palavra dele e no querer dele. As nossas decisões, elas sempre têm que ser baseadas em Deus, na vontade dele. A palavra fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Para que melhor do que esse para a gente consultar?
Mas ao invés disso, decidimos ficar consultando pessoas que às vezes nem sabe daquela situação, nem passou por aquilo, e às vezes nem segue o nosso Deus, né? Ali Saul é claro quando ele fala, o seu Deus. Então quer dizer que não era o Deus dele, né? Então devemos nos basear naquilo que Deus fala pra gente. Estamos vivendo um tempo em que tem muitos líderes, não só líderes, tá? Muitas pessoas que têm a Bíblia em casa e mesmo assim não abrem para consultar. Será que isso seria preguiça? Ou será que seria medo de perceber que está indo totalmente contrário da vontade de Deus? Às vezes, quando fala para abrir a Bíblia ali, eu que eu não tive tempo. Mas será que não é receio de pegar a Bíblia ali e ver lá que fez algo que vai contra Deus? Que vai desagrado à palavra de Deus? E se for preguiça, gente, aí também não dá bom não, viu? No capítulo, não vai precisar abrir, mas no capítulo 15 de 1 Samuel 15, no versículo 35, é claro que o Senhor, é claro lá falando que o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei do seu povo. E hoje eu fico pensando, né? A gente como líder, eu me coloco eu como pastora. Se a gente fosse parar ali para contar uma história da vida da gente, igual a gente leu aqui a história de Saul, né? Será que lá vai estar escrito assim, o líder, e Deus se arrependeu de ter colocado tal pessoa como líder? E Deus se arrependeu de ter colocado Jackson como pastor? E Deus se arrependeu de ter colocado Isabelle como líder? Imagina ler a sua história de vida e lá se deparar com essa frase. Imagina alguém lendo a sua história e falar que Deus se arrependeu de te ter levantado para liderar um povo. Quando eu estava lendo esse trecho, eu falei assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai. Porque somos sujeitos a falhas, né? Mas será que seria tanto para Deus se arrepender de ter colocado a gente naquele lugar? Eu fico me perguntando, será que errar todo mundo erra? O erro é humano, nós somos humanos. Mas será que até quando vamos persistir num erro para fazer a Deus a reprovar a nossa liderança? Até quando vamos persistir num erro para fazer com que Deus nos rejeite? A gente tem mania de pregar que Deus é amor, que Deus é carinho. Ele é assim, mas ele também corrige. Que pai que não corrige o seu filho, né? Que pai não confronta ali o seu filho. Então, devemos estar todo o tempo atentos a isso. O que eu tenho feito? Tenho feito com que Deus agrade ou não da minha liderança? Hoje eu falo para líder, mas também tem os co-líderes de células. Tem vocês que lideram a própria vida, né? A gente lidera a nossa vida. Então, temos que nos atentar a isso. Temos Saul, que foi um rei totalmente rejeitado por Deus. E também temos Davi, um rei ao qual o Senhor falava que era o homem segundo o seu coração. Quando se fala de liderança, pensamos que devemos ser perfeitos. Mas não é isso. Quando se fala da liderança, achamos que não devemos errar, que nossa vida tem que ser o maior exemplo de todos. E de fato tem que ser um exemplo. Mas errar todo mundo erra. Vejam bem, Davi cometeu erro. E mesmo assim o Senhor falou que ele era o homem segundo o coração dele. Davi, em algum momento ali, ele desagradou a Deus. Mas mesmo assim o Senhor falou que ele era o homem segundo o coração de Deus. A diferença entre Davi e Saul é que Davi teve o arrependimento. E ele era obediente à voz do Senhor. Sendo assim diferente de Saul. Davi, ele reconheceu o seu pecado. E ele também fez uma oração sincera para Deus. Abre aí para nós no Salmos 51. Davi escreveu assim depois dele ter pecado com Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões.
Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que a justiça e a tua sentença é irrepreensível e o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que a mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade, em secreto, e no mais íntimo me ensina a sabedoria. Purifica-me como isopo, não sei o que é isso, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagastes enxutarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor da palavra, aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu traria, nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Pela tua boa vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros em Jerusalém. Então terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos sobre o teu altar. Novilhos serão oferecidos. Porque você se vangloria do mal, ó homem poderoso, se o amor leal de Deus pendura em todo o tempo. A sua língua, não, já está no 52. Aqui, Davi, ele rasgou seu coração para Deus e entregou sua causa na mão de Deus. É igual eu falei, para a gente estar em uma posição de liderança, não precisamos ser perfeitos, mas precisamos estar sempre ali com o coração entregue a Deus. Precisamos estar sempre com o coração de arrependimento. Esses dias na igreja tem falado muito sobre arrependimento. Então devemos estar com esse coração, um coração aquebrantado, mas um coração verdadeiro. Saul, por muitas vezes, ele orava também a Deus e pedia perdão, mas era sincero? Se fosse sincero, haveria mudança, mas não houve. Então, se não tem sinceridade na sua oração, o Senhor ele não vai escutar. Você tem que estar ali ao tempo todo, errando, mas a gente tem que todos os dias pensar em melhorar para não errar novamente. Porque é assim que construímos, é assim que evoluímos. Mas Saul ali, ele não entendeu isso. Ele não entendeu que este era o propósito da oração. A oração é para que a gente fale com Deus, para que a gente se arrependa dos nossos pecados, dos nossos erros, e que a gente saiba reconhecer o nosso lugar, que é diante do pé do Senhor. E se você estar aqui hoje, é porque você foi chamado por Deus. Cada um de vocês, independente se é líder de célula ou não, independente se tem algum cargo ou não aqui na igreja, mas cada um que está aqui hoje é porque de fato foi escolhido pelo Senhor. Porque senão vocês não estariam aqui. E decidam também ser escolhidos por Deus. Deus, ele escolhe os escolhidos. Por quê? Para a gente ser escolhido por Deus, a gente tem que escolher ser visto por Deus. O Senhor, a todo momento, ele vai estar com os olhos inclinados sobre a terra, procurando ali adoradores. Então, você tem que escolher ter um coração sincero para entregar para o Senhor. Um coração de verdade, um coração aonde que você pode ir lá e falar assim, Senhor, eu sou pecador, eu errei, mas eu me arrependo. Senhor, eu sou falho, todos os dias eu peco, mas eu estou aqui porque eu quero melhorar. E fazer a oração igual Davi ele fez.
Pai, que o Senhor faça tudo, mas não afaste de mim o teu Espírito. O que seria de nós sem o Espírito Santo? O que seria de nós, nesse mundo que a gente estamos vivendo hoje, sem o Consolador, sem aquele que nos pega no colo, sem aquele que nos ajuda ali a curar as nossas feridas? O que seria de nós sem Ele hoje? Então, devemos escolher também ser escolhido. E se estamos aqui é porque Deus nos viu, né? Mas não basta ser só escolhido. Porque aonde você vai chegar vai depender também das suas escolhas. Vai depender do caminho que você quer seguir. Eu e meu esposo, quando a gente foi chamado, né, para ser pastores, falado que a gente ia ficar no tempo preparatório para o pastoreio, a gente ficou assim, gente, será que é porque o povo fala que a gente é pastor? Será que está igual Saul, né? Mas se a gente ficasse preso naquele pensamento, a gente não ia sair do lugar que a gente estava. A gente não ia sair dali só com uma célula cuidando. As nossas escolhas fizeram a gente chegar onde a gente está hoje. As nossas escolhas são responsáveis para te colocar no caminho que Deus quer para você. A vontade de Deus, sim, ela tem um peso muito grande na nossa vida. Mas as nossas vontades também têm. Quando a gente tem um filho, a gente não quer que corre, né? Vamos dar um exemplo. A gente não quer que corre, não corre que você vai cair. Aí o filho vai lá e corre e cai, machuca. Então, as vontades do pai sempre vai ser boa. Mas às vezes queremos ir para o outro caminho, é onde que a gente acaba quebrando a cara. Lá em Apocalipse 3:20, também não precisa abrir, fala que o Senhor está à porta e bate. É porque Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher abrir ou não. Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher viver a vontade dEle para as nossas vidas ou não. O Senhor é aquele que te dá a escolha. Te dá a escolha de seguir o caminho do bem ou do mal. Te dá a escolha de viver uma vida com Ele ou não. A prova disso é tantas pessoas que a gente ainda vê que está perdida no mundo. Então, se a gente não abrir a porta para as vontades do Senhor, a gente nunca vai conseguir alcançar o maior dessa terra. Porque a vontade dele, é igual eu disse, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, essa noite eu venho falar com vocês para escolher ser como Davi. Escolha ser um líder aonde se rasga o coração ao Senhor. Um líder aonde se submete à palavra do Senhor. Não basta ser só arrependimento, tem que ter submissão. Se você não tiver submissão, você não chega a lugar nenhum. Se você não for submetido à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor entrega para a sua vida. Porque arrepender, todos nós podemos. Mas é igual eu falei, a transformação vem se for de verdade. Não basta vir domingo a domingo aqui na frente do altar e falar que está entregando a vida ao Senhor, mas não está cuidando do bem mais precioso que Ele nos deixou, que é a vida de outras pessoas. O Senhor, Ele confia a nós para que cuidamos de outras pessoas. Ele fala para que a gente fosse e fizesse discípulos. E será que tem feito isso? Será que a palavra do Senhor tem se cumprido nas nossas vidas? Será que de fato estamos sendo obedientes à voz dele? Hoje, aqui essa noite, eu desafio vocês que não têm um discípulo a buscarem o seu. Muitas vezes achamos que, mas para mim ter um discípulo, a pessoa tem que chegar em mim, tem que querer, tem que pedir. Gente, atitude. Viu alguém que você quer cuidar, chega lá, tô vendo que eu preciso cuidar de você. Foi assim com a gente, nossos primeiros discípulos, a gente que chegou neles para discipular. Não foi eles que chegaram até a gente. E por muito tempo, eu e meu esposo ficou ali sofrendo. A gente não tem nenhum discípulo para cuidar. A gente não tem ninguém. Isso não faz sentido. Ficar murmurando. Mas não ir ali tomar uma atitude de chamar alguém. E adivinha, quando eu mandei a mensagem, a pessoa falou assim, nossa, eu estava doida para isso acontecesse.
Às vezes o seu discípulo está aí do seu lado e você não sabe. Às vezes o seu discípulo está aí só esperando. Está aí, ó, receba, receba. Então devemos ter atitude da parte de Deus. Devemos sim ir lá e falar assim, Senhor, é isso que o Senhor quer, então vou. Devemos parar de nos apegar nessas coisas que desagradam a Deus. Parar de se apegar às coisas que nos distanciam de Deus. Devemos ser obedientes e também ter os ouvidos ali sensíveis a escutar a voz dele. Porque ele está falando que está à porta e bate. Se você abrir, ele vai entrar. Mas se você não abrir, queridos, ele não vai arrombar essa porta. Então, que possamos ter a iniciativa de ser assim como Davi foi. Um rei que foi segundo ao coração do Senhor. Um rei aonde cuidou ali dos seus subordinados, né? Porque se ele não tivesse cuidado, o Senhor não tinha falado que ele era segundo o coração de Deus. Se ele não tivesse cuidado dos seus, o Senhor não tinha falado que se alegrava dele. Então, a todo momento, devemos ter a sensibilidade de saber quando estamos errando ou não. Quando traz essa mensagem de Saul, eu fiquei pensando muito, falei, Senhor, será que as minhas atitudes hoje têm te alegrado? Será que o que eu tenho feito tem te alegrado? E quando eu falei que a gente não tinha nenhum discípulo, que a gente ficava ali, ai meu Deus, e agora? Não tem ninguém para me cuidar. Os discípulos do apóstolo tudo tem, só a gente que não. E quando a gente pensou também em desistir, por conta disso, o inimigo ele pega as nossas fragilidades para fazer a gente desistir. Ele pega aquilo que a gente acha que nos dói, né? Para tentar fazer a gente desistir do nosso propósito. E quando a gente percebeu que a atitude tinha que sim partir da gente, tudo mudou. Hoje cuidamos de uma rede que tem ali umas 70, 80 pessoas. Para quem não tinha um discípulo. Mas a gente só está aqui hoje porque as nossas escolhas nos direcionaram a estar aqui hoje. As nossas escolhas nos levaram a estar aqui hoje. Então as nossas escolhas, elas sim, definem os nossos destinos. As nossas escolhas, elas definem sim aonde que vamos chegar. Não deixa que a circunstância hoje te impeça de chegar no seu propósito. Não deixe que o seu erro hoje venha te afastar de Deus. Corre para o pé dele. Fala com ele, Senhor, eu sou pecador. Paulo fala que o pior dos pecadores era ele. Então a gente tem que falar, Senhor, eu errei. Eu peco. Mas eu preciso de ti. Eu preciso da sua ajuda. Porque sem ti eu nada sou. Não tire de mim, Pai, o teu Espírito Santo. Não tire de mim aquele que me ajuda todos os dias a tentar ser uma pessoa melhor. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus porque ele foi obediente. Ele foi obediente, ele foi sensível a perceber quando o Espírito de Deus estava se afastando dele. Será que hoje temos essa sensibilidade em perceber quando Deus tem afastado a presença dele de nós? Será que hoje, se fosse para a gente ter esse raio-x, né? Hoje saberíamos discernir se está ou não com a presença do Senhor? Saberíamos falar quando ele afastou? Davi, ele teve ali, foi totalmente sensível a isso. Ele foi sensível a escutar a voz do Senhor. Então, que hoje possamos ter esse coração. E quando eu estava fazendo essa palavra, me veio um louvor que eu tenho escutado muito em casa. Falei assim, Senhor, será se é isso mesmo? E eu escutei esse louvor. Onde... Peraí, gente. Onde fala que as pessoas, elas confiam em tudo. No sentido que ele traz. Mas que não confiam em Deus.
onde pessoas não pregam mais em santificação. E quando eu estava vendo esse louvor, eu falei assim, Senhor, será? Chama, acende a chama. Eric, se você puder colocar ele baixo. É Eric? É. Baixinho pra gente aí. É um louvor que ele é muito forte se for parar para escutar a letra dele, né? Parar para prestar atenção naquilo que está escrito. Porque é onde que fala que a igreja ela realmente está morta, ela não está mais sentindo isso. E ali é um clamor, onde a cantora, né? Ela pede para que reacende a chama da igreja. O Eric vai colocar aí para a gente, nesse tempinho que sobrou. Vocês possam fechar o olho aí e meditem nisso, na palavra que foi ministrada aqui. E outros em seus cavalos.